Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. Você pode acompanhar e prestar bastante atenção, por favor. Diz assim a palavra do Senhor aqui em Atos. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona, e aconteceu que um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: "Olha para nós." E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda." E pegando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem se firmaram, e ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus, e reconheceu-o como o mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desses acontecimentos, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu perplexo para junto deles, ao chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro disse ao povo: "Homens israelitas, por que vos admirais a respeito disso? Por que ficais olhando para nós como se o tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem entregastes e diante de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que um homicida fosse libertado. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, este nome deu forças a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio dele deu a este homem a saúde perfeita diante de todos vós. Agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o Cristo iria sofrer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo, que já vos foi predeterminado, Jesus. É necessário que o céu o receba, até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. Pois Moisés disse: "O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo que vos disser. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir este profeta será exterminado dentre o povo." E todos os profetas que falaram desde Samuel e os que sucederam, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: "Por meio de tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas." Deus ressuscitou o seu servo e o enviou a vós, primeiramente para que vos abençoasse, desviando cada um de vós das vossas maldades. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós, nessa manhã, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a sermos como aqueles que tremem diante da Tua palavra, Senhor. Por isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa manhã, no proclamar e no ouvir da Tua palavra, Senhor. Nós queremos responder a Tua palavra da forma certa, da forma adequada,
Por isso nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã, Senhor. Me ajuda a falar a Tua palavra como convém, nem mais, nem menos. Libera a unção do Teu Espírito sobre mim, libera a unção do Teu Espírito sobre os meus irmãos, libera a unção do Teu Espírito aqui sobre este ambiente. Nós queremos ver o Senhor aqui nessa manhã por meio da Tua palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade, então, na série de mensagens em Atos, e nós chegamos agora ao capítulo 3 de Atos, e o tema da minha mensagem hoje é o primeiro milagre e o evangelho apostólico. O primeiro milagre e o evangelho apostólico. Então, este episódio que nós estamos vendo aqui é o primeiro milagre que os apóstolos eles vão executar aqui todo esse período de Atos. E é importante nós prestarmos atenção nesta passagem, porque é o primeiro milagre que acontece ali após Jesus ter subido ao céu. E se nós somos, como estamos falando aqui, vez após vez, Atos 29, se nós somos a continuação dessa história, nós precisamos prestar atenção no que estava acontecendo aqui, como que estava acontecendo, para que a gente também possa andar nessas mesmas coisas. Então nós vamos dividir essa pregação aqui em 3 partes, em 3 pontos. Primeiro nós vamos falar sobre a cura do aleijado, depois nós vamos falar sobre o crime da humanidade e, para fechar, nós vamos falar sobre a convocação apostólica. Então, para você lembrar desses 3 pontos, a cura, o crime e a convocação. A cura do aleijado, o crime da humanidade e a convocação apostólica. Amém? Amém? Qual é o contexto dessa passagem? O primeiro versículo diz que Pedro e João eles estavam subindo ao templo na hora da oração da tarde, a 9ª, e aí seria aproximadamente 3 horas. Os relatos dizem que eles subiam ao templo pelo menos para orar 3 vezes, pela manhã, à tarde e à noite. E como nos capítulos anteriores nós já vimos, era comum que a igreja primitiva, mesmo após a obra de Jesus, mesmo após o envio do Espírito Santo, que eles continuassem frequentando o templo para adorar ao Senhor e para oferecer as orações. Então, Pedro e João, eles estão indo fazer aquilo que era comum que eles fizessem naquele tempo, ir ao templo para oferecer as orações. Mas o relato diz que, enquanto eles estão indo ao templo, uma outra coisa também está acontecendo. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Essa porta do templo aqui, é muito difícil de definir qual porta era essa. O templo ele tinha muitas entradas, mas essa porta Formosa, os estudiosos dizem que era uma porta que ela era muito formosa, como o próprio nome diz. Ela era repleta de ouro, de prata, o seu comprimento era de aproximadamente 25 metros de altura e 18 a 20 metros de largura, ou seja, era uma porta muito suntuosa, que chamava a atenção, era uma porta extremamente grande e chamativa. E se você percebe aqui o que Lucas está tentando fazer, pelo menos nesses primeiros versículos aqui, ele menciona 5 vezes o templo. Então ele está querendo chamar a nossa atenção para o templo, para este lugar tão significativo para o povo de Israel, esse lugar onde a presença de Deus se manifestava. Então nós temos esse aleijado, que é colocado ali todos os dias diante do templo, nessa porta chamava Formosa, e ele era colocado ali justamente para pedir esmolas, e aquele lugar era um lugar muito estratégico para se conseguir esmolas, né? Porque se as pessoas iam orar ali 3 vezes ao dia, a piedade, a caridade, boas obras, era algo que era bem visto no meio do povo judeu, era comum para o povo judeu fazer boas obras. Então ele era colocado ali justamente para que ele conseguisse uma boa quantidade de ofertas, uma boa quantidade de dinheiro para que ele pudesse sobreviver. Hoje, quando nós pensamos em alguém que é aleijado, alguém que é coxo, alguém que não consegue andar, se você pensar, já é uma situação extremamente difícil. E se você for mais a fundo, em muitos aspectos, pode ser uma situação extremamente humilhante
você não ter os movimentos da sua perna. Por quê? Porque você está numa posição onde você não consegue fazer basicamente nada com as suas pernas. Você não consegue se locomover como as demais pessoas conseguem. E aqui nós estamos diante de um homem, e no capítulo 4 ele diz isso, que há 40 anos está nessa situação. Então não é um jovem que está aqui diante do templo pedindo esmolas, que talvez ainda tenha um pouco de vigor interiormente falando, mas nós estamos na frente de eu ia falar de um velho de 40 anos, gente, o pessoal de 40 anos aí já é que isso, né? Aí eu pensei, eu estou com 30, né, não posso falar que era um velho de 40 anos. Uma pessoa não tão jovem, melhorou, né? De 40 anos, que viveu a vida inteira, porque ele era aleijado de nascença, ele nasceu nessa condição, viveu a vida inteira dependendo das outras pessoas. Viveu a vida inteira tendo que ser carregado para cima e para baixo, nesse sofrimento e nessa humilhação. E quando você pensa em um aleijado no nosso mundo hoje, contemporâneo, é uma situação difícil, mas existem vários recursos que conseguem tornar a vida de uma pessoa deficiente um pouco mais fácil. Nós temos a tecnologia, nós temos benefícios do governo, nós temos várias campanhas sociais, nós temos diversos recursos que visam tornar a vida de alguém que é deficiente um pouco menos árdua. Mas há 2000 anos atrás essas coisas não existiam. Ou seja, nós estamos diante de um homem miserável aqui, que está diante dessa porta do templo chamada Formosa, mendigando, pedindo dinheiro. E o que Lucas está fazendo aqui, o que ele quer mostrar para você, é o contraste que existe diante dessa porta formosa do templo. Aos pés dessa porta existe um aleijado mendigando dinheiro para que ele possa sobreviver mais um dia. E por que ele quer sobreviver mais um dia? Porque no dia seguinte, ele quer ser colocado de volta nessa porta para pedir dinheiro, para poder se alimentar, para que no dia seguinte ele possa novamente estar nessa porta pedindo dinheiro. Diariamente ele estava ali, ele já era conhecido das pessoas ali naquele lugar. Agora, qual é a perspectiva de vida que ele tem? Talvez umas moedas a mais do que o dia anterior. Essa é a única coisa que passa na cabeça dele. Eu quero moedas a mais do que eu recebi no dia anterior, para que eu possa comer alguma coisa melhor. Então nós vemos esse contraste. Uma porta majestosa, mas ao pé da porta este homem inválido. Uma porta que era repleta de ouro e prata e justamente aquilo que o homem estava esperando. O templo, um lugar onde a presença de Deus deveria se manifestar. Um lugar onde curas deveriam de acontecer, mas nós vemos neste lugar da presença de Deus um homem que aparentemente foi abandonado pelo Senhor. Essa é a situação desse aleijado, essa é a situação desse homem. Mas a história dele estava prestes a ser transformada. Mesmo sem expectativa, mesmo sem esperança, mesmo sem nem imaginar o que estava para acontecer, a história dele estava prestes a mudar de uma hora para outra. Por quê? Porque os discípulos de Jesus estavam chegando. Pedro e João estavam se aproximando daquele aleijado. E você lembra o que foi que Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8? Recebereis poder do alto, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e ser-me-ão minhas testemunhas. O livro de Atos, uma das coisas que nós falamos aqui, é as obras de Jesus sendo feitas por meio dos seus discípulos. Nós, como discípulos de Jesus, o nosso chamado é continuarmos a fazer as obras que Jesus iniciou. Então a vida desse aleijado não poderia continuar a mesma se os discípulos de Jesus estavam passando por ali, porque da mesma forma, e aqui que você precisa entender, da mesma forma que por onde Jesus passava, ele curava as pessoas. Se os discípulos são testemunhas de Jesus, da mesma forma, onde os discípulos de Jesus andam, as pessoas também deveriam de ser curadas. E é justamente isso que acontece.
Pedro e João se aproximam deste homem, versículo 3. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. E perceba que a forma como os discípulos estão fazendo isso aqui é muito semelhante à forma como Jesus curava as pessoas. Então, antes de fazer ou falar qualquer coisa, o que Pedro faz com esse homem? Fixa o olhar nesse homem e diz: olha para nós. Eu quero que você se coloque na situação desse mendigo. Quantas pessoas já tiveram passando por ali e foram generosas com ele? Deram esmolas para ele, mas talvez nunca nem olharam nos olhos daquele aleijado que estava ali. Nesse momento, quando Pedro e João falam para ele: olha para nós, você já percebe que algo diferente vai acontecer. Provavelmente ele assustou: por que eu tenho que olhar para vocês? Eu já estou debaixo dessa humilhação, eu já estou debaixo dessa vergonha, e ainda você quer que eu levante os meus olhos para você? Alguém que está nessa situação, gente, a única coisa que ele quer é não encarar as pessoas nos olhos. Por quê? Porque ele está envergonhado daquela situação. Mas mesmo assim, Pedro diz: olha para nós. E o que Pedro e João estão tentando fazer com aquele homem? Você é um ser humano. Você precisa de dignidade. Eles estão tentando, no mínimo, devolver uma dignidade que aquele aleijado precisa, que aquele aleijado merece. Então ele diz: olha para nós. Versículo 5. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. E aí mostra a expectativa dele. Poxa, esses caras são diferentes. Acho que a gorjeta hoje vai ser alta. Acho que o que eles vão me dar de dinheiro vai me ajudar muito. Versículo 6. Então Pedro lhe disse, para a frustração inicial daquele aleijado: não tenho prata, não tenho ouro. Poxa, para que todo esse... O aleijado deve ter pensado: para que todo esse teatro, né, Pedro? Faz eu olhar para você, eu estou na expectativa de que você vai me dar dinheiro, e aí de repente você fala para mim: não tenho prata e não tenho ouro. Até porque Pedro deve ter pensado assim: olha, não tenho prata e não tenho ouro. E digo mais, você está o tempo inteiro sentado diante dessa porta, cheio de ouro, cheio de prata, você recebe esmolas aqui todos os dias, e a sua vida não muda. A sua condição continua a mesma. Será que vai ser suficiente eu mais um dia dar prata e dar ouro para você? Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pedro e João, naquele dia, deram algo para esse aleijado, muito melhor do que aquilo que ele esperava, muito melhor do que mais uma esmola. Aquele aleijado recebeu de volta não, porque nunca teve, era aleijado de nascença, começou a andar com 40 anos, qual a idade que você deu o seu primeiro passo? Esse aleijado deu o primeiro passo dele, 40 anos depois que ele nasceu, porque Pedro e João deram para ele algo muito maior do que aquilo que ele estava esperando. A expectativa era por mais um punhado de dinheiro, mas eles deram a ele a dignidade de voltar a andar. E no versículo 7 diz o seguinte: pegando-o pela mão direita, levantou imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé, e então começou a andar, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Existem duas coisas que acontecem aqui nessa cura, que você precisa prestar atenção. Essa é a primeira cura que está sendo relatada para nós. Existem duas coisas que acontecem aqui, que nós precisamos prestar atenção. Primeiro é, no que é que Pedro e João falam para esse aleijado. Que é um termo que agora no livro de Atos, vez após vez, esse termo vai ser repetido. Eles dizem, no versículo 6, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, anda. Jesus não está aqui mais na terra.
Jesus subiu ao céu. Agora, a partir desse momento, todas as coisas que os discípulos vão fazer é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E Pedro enfatiza o Nazareno, para vocês não confundirem. Aquele Jesus mesmo, de Nazaré, é em nome dele que nós estamos fazendo essas coisas. Hoje, em nome de Jesus, virou simplesmente um jargão religioso que nós usamos para terminar as nossas orações, né? Tem gente que crê que se não falar em nome de Jesus no final da oração, não funciona. A oração que vai funcionar é aquela que você falar em nome de Jesus. Falou em nome de Jesus, fechou. O importante é falar em nome de Jesus. Não importa muito o que você pediu anteriormente, você precisa fechar a sua oração dizendo em nome de Jesus. Mas em nome de Jesus não significa simplesmente um adendo que a gente coloca em nossas orações. Em nome de Jesus significa pelo menos duas coisas. Isso que nós estamos fazendo aqui, estamos fazendo por causa dos méritos de Jesus. Nós estamos fazendo isso não por algo que existe em nós, e Pedro fala isso lá na frente, mas nós estamos fazendo isso por causa dos méritos que Jesus conquistou na cruz. Isso significa fazer algo ou falar algo em nome de Jesus. Eu não estou falando por causa das minhas boas ações, por causa dos meus méritos, mas eu estou falando por causa dos méritos de Jesus. Mas a outra coisa que significa falar em nome de Jesus é falar debaixo da autorização de Jesus. Falar debaixo da autoridade de Jesus. E no final das contas, isso é o que significa testemunhar de Jesus. Os discípulos de Jesus foram chamados para testemunhar de Jesus em seu nome, autorizados por Jesus, como representantes de Jesus. Então você percebe que o que Pedro fala para esse homem? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ele não ora. Ele não pede para Jesus curar aquela pessoa. Por quê? Porque ele já está com a autoridade de Jesus em si mesmo, por causa do poder do Espírito Santo. E dificilmente você vai ver alguma cura no Novo Testamento, onde os discípulos estão orando e pedindo a Deus para realizar aquela cura. Então o que Pedro fala? Em nome de Jesus, levanta e anda. Da mesma forma que Jesus fazia, agora eu estou fazendo. Por meus méritos? Não, pelos méritos de Cristo. Mas porque eu ando debaixo da mesma autoridade que Jesus tinha. Levanta e anda. E o que acontece? O que ele disse acontece. Qual é o nome disso? Autoridade. A autoridade que eu e você recebemos por causa do poder do Espírito Santo. Agora, quando eu fiquei um pouco deprimido essa semana, lendo o livro de Atos. Porque é algo que às vezes parece tão distante da nossa realidade, que a gente ouve e a gente não acredita que pode acontecer conosco. A gente ouve, mas nos falta aquela coragem de fazer isso, de crer de fato de que essa autoridade está sobre nós. E durante todas as minhas pregações, algo que eu sempre vou repetir: nós precisamos de Atos 1:8, poder do Espírito Santo. Nós precisamos receber o poder do Espírito Santo para andarmos como verdadeiros discípulos de Jesus e continuarmos a obra dele. Porque nós fomos chamados para agir em nome de Jesus, autorizados por Jesus. Sabe quando alguém tem um crachá escrito VIP, e ele consegue entrar em qualquer lugar porque ele tem aquele crachá? Onde outras pessoas não entram, ele entra porque ele tem aquele crachá. Nós temos essa mesma autoridade que nos foi dada por causa da obra de Jesus. E essas são as duas coisas que nós precisamos aprender dessa cura. O trabalho de Jesus permanece ativo e ele trabalha por meio dos seus discípulos cheios do poder do Espírito Santo. Essa é a primeira coisa, em nome de Jesus. Agora, a segunda coisa, quando você ler a sua Bíblia, irmão, você precisa prestar atenção nas palavras que estão sendo usadas. Eu sempre falo com os meus alunos,
o Senhor não desperdiça palavras quando Ele escreve as Escrituras. Perceba o que Lucas diz no versículo 8. Diz, e ele dando um salto. Primeiro, o cara nunca andou na vida. Assim que ele é curado, ele dá um salto. Mas no final do versículo 8 diz, entrou no templo andando e saltando e louvando a Deus. Por que é que Lucas está enfatizando tanto o fato desse aleijado não só ter sido curado e andar, mas por que duas vezes diz que esse aleijado ele saltou quando ele foi curado? Porque Lucas está querendo dizer que essa cura não é simplesmente uma cura, mas que essa cura é um sinal do reino messiânico. Abre a sua Bíblia rapidamente, Isaías, capítulo 35. Isaías capítulo 35, versículo 4 ao 6. Diz assim, dizei aos filhos, os aflitos de coração, sede fortes e não temais, o vosso Deus virá com vingança, sim, Ele virá com divina recompensa e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se desobstruirão, então o coxo saltará como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. O profeta Isaías está dizendo que no dia do Senhor, no dia que o Senhor vier com vingança, no dia que o Senhor vier com recompensa, no dia em que o reino messiânico for estabelecido, os coxos saltarão de alegria, os mudos falarão, o ouvido dos cegos o ouvido do cego vai ouvir, porque ele continua ouvindo. Os ouvidos dos surdos serão abertos, os olhos dos cegos se abrirão também. O que isso significa, irmãos? Nosso Deus odeia doenças. Nosso Deus odeia enfermidades. Não era para existir aleijados. Não era para existir doentes. Óbvio que quando nós estamos doentes, o Senhor Ele dá um novo significado para o nosso sofrimento. Mas não era para ser assim. E aí como que nós olhamos cura? Nós achamos que as curas é algo sobrenatural. Mas tem um teólogo que ele diz o seguinte, as curas de Jesus não são milagres sobrenaturais em um mundo natural. As curas são as únicas coisas verdadeiramente naturais em um mundo que não é natural, mas demonizado e ferido. Cura não é algo sobrenatural. Cura é algo natural, por quê? Porque o que é natural é saúde, não é doença. Então, quando uma cura se manifesta, é simplesmente a vida normal, a vida no espírito acontecendo. Não há nada de sobrenatural. O que está errado são as doenças. O que não deveria acontecer são as doenças. Quando os discípulos de Jesus se movem em cura, se movem em milagres, eles simplesmente estão trazendo aquilo que é natural, aquilo que deveria ser para a realidade. E é isso que está acontecendo aqui. Então essa cura está apontando para o dia em que não mais haverão aleijados em nosso meio. Está apontando para o dia que não vão haver mais doenças em nosso meio. Está apontando para o dia em que não vai ter mais câncer em nosso meio. Está apontando para o dia que não vai ter mais dor de cabeça, não vai ter mais aflição, não vai ter crianças que vivam poucos dias. Os velhos completarão os seus dias no reino de Deus. Essa cura e todas as curas que acontecem hoje são um sinal, um apontamento para o reino do Messias que está vindo sobre essa terra. Portanto, você, como um discípulo de Jesus, cheio da autoridade de Jesus, em nome de Jesus, quando for ministrar sobre alguém, diga, isto é um sinal do reino vindouro, porque no reino não vai ter doença, levanta e anda. O reino de Deus, os sinais do reino se manifestando entre nós.
E no versículo 11 e 12, nós temos a transição deste primeiro ponto, a cura do aleijado, para o segundo ponto, o crime da humanidade. Os versículos 11 e 12. Apegando-se o homem a Pedro e João, e só um detalhe, né? Esse homem, depois que ele é curado, o que ele faz? Entra no templo. Por que isso é significativo? O livro de Levítico diz que pessoas aleijadas não poderiam entrar no templo. Então você imagina, aquele homem, todos os dias era colocado na porta. Talvez ele ficava pensando, né, como deve ser lá dentro. 40 anos, apenas imaginando como era o interior do templo. E naquele dia, por causa da cura que ele recebe, ele pôde entrar ali. Versículo 11, apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu perplexo para junto deles ao chamado pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro disse ao povo, homens israelitas, por que vos admirais a respeito disso? Normal, né, Pedro? 40 anos aleijado, as pessoas veem ele correndo, saltando, pulando, por que vocês estão admirados com isso? Vendo isso, Pedro disse ao povo, por que estáis admirados a respeito disso? Por que ficais olhando para nós, como se tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade? E uma outra palavra aí é a palavra piedade. Pedro está dizendo, por que vocês estão olhando para nós? Por que vocês estão achando que isso que aconteceu foi algo que nós fizemos? Vocês não ouviram o que eu disse? O que eu disse para o aleijado foi, em nome de Jesus, levanta e anda. A cura não tem a ver conosco. Isso aqui é uma realidade que todo mundo já passou por isso. Vergonha de orar por cura, caso a pessoa não seja curada. Quem já passou por isso aqui? Sabe o que isso significa? Que se a pessoa for curada, você vai achar que os méritos são seus. Porque se não é curada e traz vergonha a você, se for curada, traz glória a você. O seu pensamento, a sua intenção, o seu objetivo em ministrar a cura por alguém está errado. E você precisa se arrepender, porque você está achando que isso é sobre você. Nossa, mas e se eu orar por ela e ela não for curada? Não foi. Não é sobre você. Você vai sentir vergonha por quê? Porque você se sentiu exposto. Você ficou constrangido, mas no fundo, isso é o que o nome disso? Orgulho, com a sua imagem. Mas você não tem imagem, porque isso não tem a ver com você. Isso tem a ver com o nome de Jesus. Eu estou fazendo isso aqui em nome de Jesus. Se não curou, por alguma razão não aconteceu. Não tem a ver conosco, e é isso que Pedro está dizendo. Parem de olhar para nós. Parem de querer nos glorificar. Nós não queremos chamar atenção para nós fizemos isso em nome de Jesus. Não tem a ver com o quanto você é poderoso, não tem a ver com o quanto você é ungido, não tem a ver com a sua piedade, quantas horas você orou. Porque você pensa que as coisas não aconteceram, por quê? Não, se eu tivesse orado mais, se eu tivesse mais ungido, se eu tivesse lido mais a palavra, se eu tivesse orado 1 hora em línguas, se eu tivesse jejuado 2 vezes na semana, aí sim a cura teria acontecido. Não é por causa do nosso poder, não é por causa da nossa piedade, mas os milagres acontecem por causa do nome de Jesus. E enquanto nós acharmos que tem a ver conosco, talvez nós não vamos ver nada acontecendo. Se nós não entendermos que essas coisas acontecem por causa do nome e da autoridade que existe em Jesus, nós não vamos andar nisso. Você precisa voltar os seus olhos para o nome e para a autoridade que há em Jesus. E é isso que Pedro está dizendo. Não olhem para nós. Não fomos nós que realizamos isso, mas foi o nome de Jesus que fez isso. Versículo 13. E aqui Pedro vai transicionar e vai começar a pregar o evangelho. Perceba que um dos objetivos da cura não é simplesmente libertar aquele aleijado, mas é chamar atenção para o evangelho. Jesus constantemente fazia isso, curava pessoas e chamava atenção para o evangelho. E é isso que Pedro está fazendo aqui. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó,
o Deus de nossos pais glorificou o seu servo Jesus. Isso que vocês estão vendo aqui está relacionado à fidelidade de Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Deus é fiel aos patriarcas, por isso ele curou esse aleijado. Deus é fiel e ele glorificou Jesus. O que vocês viram acontecer tem a ver com isso, com a glória de Jesus, com o fato de Jesus ter morrido, ressuscitado, subido aos céus e hoje estar glorioso à direita de Deus Pai. É por causa disso que as curas acontecem. E quando os nossos olhares se voltarem para essa realidade, quem sabe a gente comece a experimentar mais disso em nosso meio, amém? E ele diz que o Deus de nossos pais glorificou o seu servo Jesus, a quem entregastes diante de Pilatos. Negastes quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e justo e pedistes que um homicida fosse libertado. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disso. Aqui nós vamos ao segundo ponto, o crime da humanidade. Pedro usa a cura do aleijado para pregar o evangelho. E a pregação do evangelho, apesar de evangelho significar boas notícias, a pregação do evangelho começa com péssimas notícias. Esse homem que curou este aleijado, este homem que fez esse milagre, então, vocês mataram ele. Esse homem que acabou de executar essa cura, vocês negaram esse homem. Pilatos até tentou libertar esse homem, mas vocês negaram esse homem. Não é simplesmente que vocês rejeitaram esse homem. Vocês rejeitaram Jesus e, em contrapartida, acolheram um assassino. Vocês preferiram que Barrabás, um assassino, fosse libertado para que Jesus fosse crucificado. Esse Jesus que curou esse homem. É mais grave do que você está imaginando. Vocês mataram o santo e justo, o servo do Senhor. Uma referência a Isaías 53. Mas vocês mataram o autor da vida. Sabe o que Pedro está querendo dizer aqui? Vocês mataram o Criador do universo. Vocês mataram Deus em carne. E quando nós pensamos vocês aqui, isso não é algo apenas que o povo de Israel fez. Eles apenas estão representando toda a humanidade e todo o pecado da humanidade. Porque esse vocês que eu estou dizendo aqui, é você que está me ouvindo agora. Foram os seus pecados que mataram Jesus na cruz. Pecado é algo sério. Foram as suas culpas que mataram o autor da vida. Fomos nós que escolhemos Barrabás, um assassino, e negamos o Cristo. Não é algo que simplesmente Pedro está discursando há 2000 anos atrás. É uma realidade até hoje. Os nossos pecados levaram Jesus para a cruz. Nós matamos o autor da vida. Nós negamos o santo e o justo, o servo do Senhor. Spurgeon diz o seguinte sobre isso: no assassinato de Cristo, vemos a profundidade e a infâmia do pecado humano. Eles escolheram um assassino, mas mataram o autor da vida. Ele viveu por causa deles, mas eles o mataram. Ele morreria para que os homens pudessem viver, mas eles o mataram. Não culpe os judeus, não, culpe a si mesmo. Aqueles que fizeram esta ação eram representantes de toda a raça humana. Nós também matamos o Senhor. Nossas mãos também estavam vermelhas em seu sangue. Foram os teus pecados,
os meus pecados, os nossos pecados cruéis, os seus principais algozes. Cada um dos teus crimes tornou-se um prego nas mãos do Senhor. A nossa incredulidade, a lança que o transpassou. Pecado é cristicídio. Quando o pecado se desenvolveu, ele trouxe o assassinato de Cristo como seu principal produto. Ouça como os lavradores iníquos clamam: este é o herdeiro, vinde, o matemos, e a herança será nossa. Ele não teve nada a ver com o nosso pecado no Éden, mas para suportar a penalidade dele, ele veio aqui apenas para nos fazer viver, mas nós, com mãos perversas, o crucificamos. Que coisa má e amarga é o pecado. Que monstro malicioso e sanguinário. Uma profundidade imensa de maldição está dentro do coração do homem, pois ele mataria seu Deus, seu Salvador. Você, meu ouvinte, ou será culpado da morte de Cristo, ou viverá por ela. Qual será? Ou você mata, ou você vive por ele. Mas veja a bondade do Senhor. Como ele poderia se rebaixar para morrer? Morrer na mão de homens perversos. Veja a benevolência de Cristo, que sendo o autor da vida, deve se dignar a morrer. Apenas um olhar dele teria feito seus assassinos derreterem. Como um dia fará o céu e a terra fugirem de sua face. Uma palavra dele, e onde estariam Caifás e Anás, Pilatos e os soldados romanos? Eles teriam se tornado como a gordura de carneiros que rapidamente é consumida na fumaça. Quando ele foi pendurado na cruz, os pregos não poderiam mantê-lo lá por si mesmos. Ele poderia ter saltado da árvore entre seus adversários e feito com que eles se dispersassem como ovelhas quando um lobo salta para o rebanho. Ele morreu, mas o seu alto grito de está consumado provou que sua força ainda estava nele e que ele não morreu por necessidade própria. Ele poderia ter sobrevivido, mas por nossa causa ele se submeteu à morte. Como é que havia a possibilidade do autor da vida morrer? Não posso entrar nesse mistério, mas foi assim. Embora fosse o autor da vida, ele poderia morrer. E ainda assim poderia continuar a ter tal poder que logo o seu espírito retornaria ao seu corpo que permaneceu morto na tumba, mas que não podia ver corrupção. Deus o ressuscitou dos mortos e ele está vivo até hoje. Agora, você pode se perguntar, qual é a prova que eu tenho de que aquele que morreu era de fato o autor da vida? O próximo versículo 16. Pela fé no nome de Jesus, este nome deu forças a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio dele deu a este homem a saúde perfeita diante de todos vós. Pedro está apontando para a cura daquele aleijado, que aquelas pessoas conheciam muito bem, está dizendo, essa é a prova de que este que vocês mataram era o autor da vida. Porque quem é que pode fazer um aleijado de 40 anos voltar a andar, senão aquele que deu vida a ele? Vocês mataram o autor da vida. O evangelho começa com essa notícia, de que os nossos pecados mataram Deus em carne. Os nossos pecados levaram Cristo para a cruz. Mas Pedro continua, e nós vamos para o terceiro ponto, a convocação apostólica. Nós falamos da cura, nós falamos do crime da humanidade, e nós vamos para a convocação, o chamado que os apóstolos fazem após essa mensagem. 17, agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Pedro, ele dá uma aliviada e ele está dizendo, eu sei que vocês fizeram por ignorância, vocês não sabiam que Jesus Cristo era o Cristo. Mas agora vocês estão sabendo. Agora já não é mais por ignorância. Agora o conhecimento chegou até vocês, que aquele era o Cristo, aquele era o autor da vida.
Mas Deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo iria sofrer. E Pedro completa: e o Senhor usou essa circunstância para cumprir aquilo que ele mesmo havia prometido pelos profetas. 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo que já foi vos predeterminado, Jesus. É necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas. A nossa única resposta, que esses irmãos tinham ao ouvir tudo o que aconteceu, ao presenciar essa cura que aconteceu, a única coisa que eles poderiam fazer era se arrepender e se converter de todo o coração ao Senhor Jesus Cristo. E se você está me ouvindo aqui nesta manhã, e você nunca passou por uma experiência de tristeza por ter matado o autor da vida, se você está me ouvindo essa manhã, e você nunca passou por essa experiência de lamentar, de sentir um peso no seu coração, por causa dos seus pecados, que levaram Cristo Jesus a morrer na cruz, você precisa se arrepender hoje. E se hoje você continua vivendo uma vida de pecados, mesmo sabendo que foram os seus pecados que levaram Cristo para a cruz, e você continua andando em pecado, você também precisa se arrepender hoje e se converter dos seus maus caminhos, para que os seus pecados sejam apagados. Para que os nossos pecados sejam apagados. Sabe para quem Pedro está falando isso? Pedro está falando isso para aquelas pessoas que há dias atrás estavam gritando: solta Barrabás. Isso aqui é a oferta de perdão para qualquer tipo de pessoa. Não interessa o que você fez na sua vida, não interessa o quão longe você foi na sua vida de pecado, não interessa o quanto que você está andando em pecado. Até para aqueles que disseram: crucifica, solta Barrabás, Pedro está dizendo: existe oferta de perdão, existe graça, existe misericórdia para o mais miserável dos homens. Existe graça, existe perdão. Os nossos pecados podem ser apagados por causa da obra de Jesus na cruz. Se você está me ouvindo aqui hoje e você não passou por essa experiência, hoje pode ser o dia que a salvação vai encontrar você. Hoje pode ser o dia que, em nome de Jesus, não por nossa causa, mas que em nome de Jesus você vai ser liberto dos seus pecados. Hoje pode ser o dia que você vai dar um basta à vida de pecado que você está vivendo, e você vai se converter. Você vai dar as costas para o seu pecado, e você vai se voltar para a obra de Jesus. Existe poder nesse nome. É isso que Pedro está tentando dizer. Existe poder para curar o aleijado, mas muito mais do que isso, existe poder para apagar os nossos pecados. O que é a cura de um aleijado, quando existe poder para nos redimir dos nossos pecados? Podia ficar aleijado para sempre, porque o perdão dos pecados é muito maior do que uma cura física. É isso que Pedro está tentando dizer. A cura é só um sinal, a cura é um bônus. Um dia todo mundo vai ser curado, aguenta até o reino, não é o principal. Deus dá graça para você suportar o sofrimento, não é o principal, é um sinal. O reino está chegando, todos vão ser curados, todas as dores vão embora, todas as tristezas vão embora, todos os sentimentos ruins que você tem vão embora um dia. A depressão vai embora, a ansiedade vai embora, tudo vai embora, o câncer vai embora. Deus pode te curar hoje, mas se Ele não curar, aguenta, espera, o reino está chegando. Mas muito maior do que isso,
Hoje nós temos acesso ao perdão dos nossos pecados. Hoje, por causa da obra de Jesus, nossos pecados são apagados. O salmista fala, assim como o Ocidente está distante do Oriente, Ele afasta de nós as nossas transgressões. Mesmo que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, o Senhor vai nos fazer alvos, brancos como a neve. O Senhor purifica os nossos pecados, o Senhor perdoa a nossa dívida. O Senhor olha da cruz e fala, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Cada um de nós estávamos ali naquele momento. A graça de Deus é suficiente para você. Não importa, irmão, presta atenção nisso. Seja você quem for. Não importa se hoje de manhã, antes de vir para esse culto, você estava gritando, crucifica-o. Não importa. Hoje existe graça de Deus, existe perdão do Senhor, para apagar os seus pecados, para lançar os seus pecados no mar do esquecimento. Mas você precisa se arrepender, e você precisa se converter, você precisa decidir, eu vou abandonar o meu pecado, e eu vou me voltar para o Senhor. Você precisa dar as costas para o pecado e olhar para a cruz de Cristo. E Pedro completa dizendo, ele diz 3 coisas que vão acontecer se o povo de Israel se arrepender. Vossos pecados serão apagados, virão tempos de refrigério e o Cristo virá até vós. E aqui Pedro também está nos apontando que a pregação do Evangelho ela é escatológica. Ela está apontando para o dia do Senhor. Esses tempos de refrigério estão conectados com o envio do Cristo. E ele completa dizendo que é necessário que os céus retenham o Cristo até o tempo da restauração de todas as coisas. Pedro aqui está conectando, irmãos, isso aqui é forte porque ele está conectando o arrependimento nacional de Israel a vinda do reino de Deus. Quando é que o Cristo vai ser enviado? Quando a casa de Israel se arrepender dos seus pecados. Quando Israel receber o Espírito de graça e de súplica e se voltar a Jesus, o Messias vai ser enviado do céu para o tempo de restauração de todas as coisas, para o reino de Deus. E Pedro termina o sermão dizendo que esse Jesus que eles crucificaram, que agora podem se arrepender por isso, ele é o Moisés que havia sido prometido, que vai liderar este povo de Israel em um novo êxodo, em uma nova libertação dos pecados. O que João diz, esse é o Cordeiro Pascal. Ele é a nossa Páscoa, ele é o nosso Moisés, que nos liberta dos pecados hoje e que no futuro irá libertar Israel das nações que vão oprimir Israel. Mas tem uma frase no versículo 23. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir este profeta será exterminada dentre o povo. O evangelho, quando ele é pregado, irmãos, ele vai causar 2 reações nas pessoas. Ou as pessoas vão se converter, ou os corações serão endurecidos. Nessa manhã, essas são as opções que você tem. Mais uma vez, se converter ao Senhor. Irmão, e não pensa que porque você já é crente de muito tempo, que você não precisa se converter todos os dias. Todos os dias você precisa dar as costas para o seu pecado e se converter à cruz de Cristo. Todos os dias você precisa renovar a sua fé na obra de Jesus Cristo. O Evangelho não é uma mensagem para novos convertidos ou para pessoas que nunca ouviram. O Evangelho é uma mensagem que temos que ouvir diariamente. Agora, a nossa reação, a nossa resposta serão somente 2: conversão ou o nosso coração será endurecido. Mas todo aquele que não ouvir este profeta será exterminado do povo. Nessa manhã, nessa história que nós ouvimos aqui, nós podemos nos identificar com todos os personagens dessa história.
Nós somos esses discípulos, chamados para continuar a obra de Cristo, mas nós também somos esse mendigo, esse aleijado, que estamos na miséria e precisamos de algo que é muito mais importante do que o ouro e do que a prata. Irmãos, todo o dinheiro do mundo não vai resolver a miséria que existe aí fora. É somente o reino de Deus, é somente o nome de Jesus que vai solucionar o que nós estamos vendo no mundo. Nós podemos nos identificar com esse mendigo. Talvez hoje você tenha uma doença que está deixando você mal, deixando você abatido, e hoje Jesus pode te curar. Amém? Jesus pode te curar hoje dessa doença. Mas nós também nos identificamos como essa multidão que estava ouvindo a pregação de Paulo. Toda a humanidade está aqui representada. E o chamado hoje é para nos arrependermos e para nos voltarmos a Deus em graça, em arrependimento, em perdão dos pecados, para que Ele envie tempos de refrigério para nós, para que Ele envie o Cristo e para que Jesus estabeleça o reino de Deus para vivermos com Ele para sempre. Amém? Vamos nos colocar em pé. No final das contas, o que essa história está querendo nos dizer é que o primeiro e o maior milagre, e aqui você precisa prestar atenção para você não se confundir com essa passagem. O primeiro e maior milagre dessa passagem aqui não é o aleijado voltar a andar depois de 40 anos. Mas o maior milagre dessa passagem são aquelas pessoas que mataram o autor da vida, agora receberem o perdão dos pecados. Este é o verdadeiro milagre dessa passagem. E é isso que esse texto está querendo nos dizer.